Em 1863, a inauguração do Metro de Londres veio trazer um novo paradigma aos sistemas de transporte público. Um sistema fechado e subterrâneo que apostava na eficiência e rapidez de transporte. Não é que até então não existissem redes de transporte público. O primeiro sistema ainda em funcionamento foi inaugurado na cidade francesa de Nantes, com uma rede de autocarros cujas saídas obedeciam a um horário regular. Mas como são feitos os horários dos transportes? Desde os primeiros sistemas que uma das principais características é a existência de um horário, ainda que nem sempre seja claro ao passageiro. Basta pensar no caso do Metro de Lisboa, em que as estações veem os metros passar de acordo com o intervalo definido. Hoje, a inteligência artificial é chave para produzir horários mais eficientes e optimizados de acordo com a procura. Do Jornal Público, este é o podcast Dados ao Futuro, uma série de entrevistas sobre como os dados vão moldar o nosso futuro. Neste episódio vamos até à sede da portuguesa Siscog, em Lisboa, para saber como se fazem os horários dos sistemas de transporte público um pouco por todo o mundo. Vamos conhecer o nosso convidado de hoje. O meu nome é Ricardo Saldanha, estou há mais de 30 anos na Siscog. Neste momento sou diretor do Departamento de Inovação, que é o departamento que lida com alguns aspectos inovadores dos produtos que a Siscog desenvolve na área de otimização dos horários e das operações que se realizam numa rede ferroviária. Vamos começar por aí. O que é que faz a Siscog? A Siscog desenvolve, sobretudo, produtos que para o planeamento das operações na rede ferroviária. Portanto, é algo que está nos bastidores de qualquer sistema de transportes. Estamos a falar de transportes de passageiros, sobretudo, quer urbanos, nomeadamente metropolitanos, quer intercidades, nomeadamente caminhos de ferro, operadores ferroviários que operam numa rede nacional, digamos assim. Portanto, são estes dois tipos de sistemas de transportes que para os quais nós desenvolvemos ferramentas de apoio à decisão, onde uma componente muito importante é a otimização, porque o que os nossos clientes querem é utilizar os seus recursos da maneira mais eficiente possível e para isso temos, de facto, toda uma equipa aqui na Siscog que desenvolve algoritmos que visam precisamente otimizar essas operações e, sobretudo, a utilização desses recursos. Uhum. E quem é que são os vossos clientes? A maioria estão situados no norte da Europa. Temos no lado dos caminhos de ferro nacionais os caminhos de ferro holandeses, temos Noruega, Finlândia, Dinamarca. Também do outro lado do Atlântico temos um operador também intercidades canadiano que, portanto, opera em todo o território, portanto tem uma rede muito, muito extensa, Via Rail Canada, é assim que se chama, e depois também temos do lado dos urbanos suburbanos, temos alguns clientes, o mais conhecido, o mais famoso é o Metro de Londres, mas também temos os suburbanos de Barcelona, temos também o Metro de Lisboa e os suburbanos de Copenhague e por aí fora. Alguns dos nossos clientes também operam mercadorias. A grande maioria são transporte de passageiros, mas ao contrário do que eu disse há pouco, também temos alguns clientes na área das mercadorias. Uma das ferramentas que desenvolvem para a gestão dos horários é o OnTime. O que é isto na prática? Basicamente é a ferramenta que dá apoio à geração dos horários, que é no fundo aquilo que é a oferta comercial que as empresas têm para o público em geral. No caso dos caminhos de ferro nacionais, os horários são publicados e têm mesmo horas definidas. No caso dos urbanos, esses horários são gerados
mas dado que a frequência do serviço é muito elevada, os passageiros não precisam de saber a que horas é que chegam os comboios, vão para a estação e apanham o próximo comboio. No entanto, a empresa gera esse horário, produz esse horário, porque isso depois, para efeitos dos bastidores, os tais bastidores, vão ser fundamentais para poder gerir, sobretudo face a incidentes que possa existir. Já agora, as ferramentas que nós desenvolvemos apoiam todo o ciclo do planeamento e gestão, portanto começam precisamente no planeamento a longo prazo. Estamos a falar meses antes do dia da operação, mas depois também há a necessidade de ajustar os planos face a novas situações. E isso quer uma semana antes do dia da operação, quer no próprio dia da operação. Chama-se isso a gestão em tempo real, que é absolutamente decisivo. Aí a preocupação já não é tanto a otimização, mas é resolver atempadamente os problemas, de modo a que os passageiros sintam o menos possível essas perturbações. Portanto, se tivermos uma avaria numa determinada linha ou num determinado veículo. Um tripulante que não aparece, à última hora comunica que está doente e que não pode aparecer, ou que durante o seu período de trabalho precisa de ir para casa, um veículo avariado que tem um obstáculo no meio da via que obriga a interromper o tráfego e eu tenho que desviar o tráfego e, portanto, depois tudo isso implica todo um ajuste neste teatro de operações que é um meio de transporte para obter realmente uma situação viável em que as pessoas possam realmente, a operação possa prosseguir. Nós agora publicámos um artigo recentemente em inglês e publicámos The Show Must Go On. Portanto, a ideia sempre é manter os transportes a funcionar e mesmo que haja perturbações, que as há sempre, atrasos, etc., que os passageiros sintam o menos possível estas perturbações. Que variáveis ou que inputs é que se tem de meter neste software para dar os outputs, os horários? Ou seja, que dados é que vocês trabalham para dar os horários? Tudo começa, vá lá, com aquilo que nós chamamos as necessidades de transporte, portanto, a estimativa das necessidades de transporte. Normalmente, neste âmbito, essas necessidades são, digamos, expressas sobre a forma vou usar aqui um bocadinho um palavrão, mas a matriz origem-destino, ou seja, para cada par de origem e destino, local de origem, local de destino, eu faço uma estimativa de quantos passageiros vão querer viajar entre essa origem e esse destino. Ora, eu quero fazer isso para todos os pares possíveis dentro da minha rede, dos locais onde podem ser inícios de viagem para um passageiro e locais onde pode ser o fim da viagem. Isso normalmente é uma estimativa, porque se eu estiver a pensar em gerar os horários para daqui a 2 anos, por exemplo, eu tenho, baseado nos meus dados históricos, posso tentar extrapolar e projetar essa procura para daqui a 2 anos. E o nosso sistema permite, por exemplo, aqui nesta nossa ferramenta, estamos a ver aqui no OnTime, temos aqui visualizado em diagrama 3D, precisamente como é que é essa procura, ou seja, para cada par origem-destino eu tenho de facto uma determinada estimativa daquilo que vão ser os passageiros. E a partir do histórico eu posso saber daqui a 2 anos qual é que será essa estimativa. Também posso ver, já agora, num mapa geográfico, que é o que estamos a ver neste momento aqui, essas necessidades de transportes traduzidas do modo geográfico. Estas bolas são círculos com um diâmetro variável. Quanto maior é o diâmetro do círculo, significa mais passageiros existem a começar e a acabar viagens nesse local. Portanto, nós vemos as bolas maiores no centro da cidade, não é? É isso mesmo. Este caso, por acaso, é o metro de Washington. Nós tivemos acesso aos dados deles e podemos ver que no centro da cidade, onde há mais, digamos, pessoas a viajar, é precisamente onde os círculos são maiores. Na periferia, tipicamente, há menos passageiros a viajar. Portanto, depois isto também depende do dia, a hora do dia, portanto,
Tipicamente, de manhã há muitos passageiros a ir da periferia para o centro e ao fim da tarde é exatamente o contrário. Portanto, estes são os dados de entrada para a construção de um horário. Depois, obviamente, que temos todos os tempos de viagem ao longo da rede ferroviária, quais são as estações. Portanto, tudo isso faz parte daquilo que é os ingredientes com base eu tenho que fazer a minha receita e o meu, enfim, que é confeccionar os meus horários. De facto, pois, antes... Há duas grandes fases na concepção dos horários. A primeira fase, normalmente, é a construção dos padrões de serviço, que são, basicamente, por onde é que as minhas viagens se vão realizar, qual é a rota das minhas viagens, quais são as estações onde vão parar. Porque eu posso ter até, inclusivamente, viagens na mesma rota, mas umas que param em todas as estações e outras que param só em estações mais importantes. Isto porquê? Porque há passageiros que querem, de facto, chegar ao seu destino o mais rapidamente possível e, portanto, também tem que ir em contra essa necessidade. Portanto, as necessidades dos passageiros são o grande, digamos, o dado de entrada do nosso sistema. E depois, portanto, temos uma ferramenta, uma algorítmica, de apoio algorítmico, que nos dá precisamente o resultado. O resultado, o que é? São os padrões de serviço, que nos diz como é que são, do ponto de vista geográfico, quais são as minhas viagens e qual é que é a frequência desse serviço. Ou seja, cada viagem vai se realizar quantas vezes por dia ou por hora, etc. Aqui as cores, como estamos a ver, indicam precisamente os vários padrões de serviço que a ferramenta conseguiu obter. Eu depois posso editar e à mão e poder ajustar aquilo que a ferramenta produziu automaticamente. Mas uma coisa também interessante é que a ferramenta me dá é como é que os passageiros viajam ao longo destes padrões de serviço, porque este problema é complexo, porque, por um lado, eu preciso saber como é que os passageiros viajam ao longo da rede, para saber, por exemplo, quantas carruagens vou ter que fornecer naquela viagem. Por outro lado, os passageiros escolhem as rotas a partir do serviço que lhes é oferecido. Portanto, há aqui uma espécie de pescadinha de rabo na boca, como passa a expressão, mas que é resolvido com algoritmos complexos. Portanto, como devemos aqui, o sistema dá-nos aqui uma representação gráfica interessante, em que desenha a rede, em que os traços que unem os vários nós da rede ferroviária têm espessuras diferentes consoante o número de passageiros que viajam ao longo desses troços da rede. E, portanto, como vemos, à semelhança daquilo que acontece na procura, aqui também na oferta, vemos que há mais passageiros a viajar no centro de Washington, digamos assim, da cidade de Washington, do que nos extremos, nas periferias. Imagino que para vocês sistemas fechados em que o passageiro tenha de validar ao início e ao fim da viagem sejam melhores porque os dados são mais precisos do que aqueles em que, como por exemplo acontece no metro de Lisboa. É isso mesmo. Portanto, eu não expliquei como é que se obtém estas estimativas da tal matriz de origem-destino, esta tal estimativa das necessidades de transportes. É a partir da bilhética. E, portanto, se eu tiver controle de entrada e controle de saída, sei precisamente qual é que é a origem da viagem, onde é que ele entra no sistema e onde é que ele sai do sistema. E com isto eu tenho uma medida muito exata. Também é possível extrapolar esta matriz a partir só de controle de entradas ou só controle de saídas, mas é muito mais imprecisa. Porque ele não tem em conta, o passageiro pode ter feito N mudanças ao longo da sua rota. Pronto, esse é Já agora, o problema das linhas de serviço é muito interessante, porque é um problema, este problema de otimização, que tem que ter em conta vários fatores e vários objetivos conflituosos. O operador, por um lado, o que é que quer? Quer minimizar os custos operacionais. Portanto, esse, digamos que é um dos fatores. Mas há também... ele tem que se preocupar com a satisfação dos passageiros. E o que é que os passageiros querem? Os passageiros querem ir mais rapidamente da sua origem para o seu destino
e querem, sobretudo, não ter que mudar, digamos, de fazer transferências a meio do seu percurso. E só se existirem que sejam curtas. E que sejam o mais curtas possível. Portanto, é assim, se nós pensarmos que cada passageiro o que quer é ir da sua origem para o destino, sem mudar de veículo e sem parar em nenhuma estação, porque não está interessado em parar nas estações intermédias, obviamente que é muito bonito esta necessidade, só que não é possível, com os recursos existentes, fornecer o serviço desta maneira. Por isso os comboios são obrigados a parar em várias estações. Mas pronto, mas é no fundo este balanço, este equilíbrio entre aquilo que os passageiros querem e aquilo que a empresa pode dar com os recursos que tem. E melhor, ou então dito de outra maneira, com os recursos que tem, ir o mais possível de encontro àquilo que são as necessidades dos passageiros. Já agora, um dos recursos fundamentais para poder fornecer um serviço, além das tripulações, são os veículos. Ora, quer os tripulantes, quer os veículos, não é de um momento para o outro que a empresa consegue encontrar mais veículos. Portanto, mesmo que queira aumentar a sua capacidade de transporte, demora às vezes anos a conseguir esses meios. Portanto, o que é que resta como soluções? É precisamente ferramentas que otimizem e que consigam pôr os mesmos recursos a fazer mais. Portanto, é um bocadinho por aí que a SESCOG procura dar respostas. A partir do momento em que metemos estes inputs todos no sistema, quanto disto é automático e quanto disto é manual? Ou seja, hoje em dia já é quase uma bimbi que faz tudo sozinha por ela própria, ou ainda tem muita intervenção humana até gerar-se este output que são os horários finais? Por um lado, o sistema tem a capacidade de automatizar completamente, mas se nós tivéssemos uma ferramenta que só fizesse as coisas automaticamente, sem intervenção humana, ela nunca seria aceita. Porque quem tem a última palavra são, de facto, os planeadores, não é? Os planeadores e os gestores de operações. E, portanto, qualquer ferramenta que não lhes desse o controle de poder ajustar e modificar aquilo que a máquina produz automaticamente, nunca seria aceito. E, portanto, temos que nos lembrar que isto é, sobretudo, um apoio à decisão, e quem toma a decisão final é, de facto, o planeador. Agora, o que acontece é que, se as sugestões que o sistema dá são realmente sugestões que fazem sentido, poupam muito trabalho ao planeador. E ele vai se concentrar naquilo que é verdadeiramente importante e não vai perder tempo com coisas secundárias, digamos assim. Portanto, depois dos padrões de serviço estarem definidos, com base nesses padrões, vamos gerar os horários. O que é os horários? É basicamente atribuir tempos às nossas viagens, que já estão definidas do ponto de vista geográfico. Tem uma definição completa, mas precisa de lhe atribuir tempos aos eventos, ou seja, eventos de chegada às estações e de partida às estações. Aqui estamos a falar de um sistema de metro, mas num sistema aberto, como uma rede ferroviária à superfície. Se um comboio avariar em plena via e tiver de ser ultrapassado por outro, o vosso sistema calcula um novo horário em tempo real, certo? É isso mesmo. Nós temos todo um módulo, os módulos de gestão em tempo real são precisamente para apoiar a decisão nesses casos, em que o tempo, portanto, há um contrarrelógio, digamos, e temos que rapidamente ter uma solução que, digamos, resolve este problema. Portanto, de repente o tráfego está interrompido numa determinada zona da via, eu tenho que desviar esse tráfego e tenho que rapidamente encontrar uma solução. Essa solução tem que ser comunicada adequadamente aos maquinistas, porque são eles que vão executar o novo plano. E, portanto, há todo aqui um fluxo também de informação que passa do sistema para o maquinista e vice-versa. O maquinista também pode também alimentar aqui o sistema com informação que ele possa dar. Mas, portanto, esse é também, de facto, um módulo. Já agora, portanto, para além dos horários propriamente dito, o sistema também calcula essas alterações, esses ajustes ao plano das frotas e ao plano das tripulações. E porque é fundamental, as tripulações são quem executa o horário. Portanto, quando há uma alteração que diz, olha, a sua viagem vai ter que inverter, em vez de inverter no fim da linha, vai ter que inverter num ponto intermédio.
quem vai executar isto é o maquinista. Não estamos a falar aqui ainda nos casos de, portanto, de sistemas que funcionam sem condutor, os famosos driverless. Aí será uma máquina, digamos, a executar a alteração ao horário. Mas na maior parte da ferrovia a nível nacional é feito manualmente pelo próprio maquinista. Muito obrigado e até ao próximo Dados ao Futuro. Eu sou o Ruben Martins. Este podcast é apoiado pela LTP Labs, uma empresa comprometida com a integridade dos dados que recolhe e trabalha para os seus parceiros. O público fica no ouvido.